Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu quero agradecer a Deus o privilégio e a oportunidade de poder estar aqui nessa noite com os irmãos, agradecer o convite do pastor Clóvis, também o pastor Josemar, pastor Walter, agradecer essa honra. Eu me lembro que eu estive aqui em 2019, no aniversário da igreja, e saí muito feliz com Jesus aquele dia, por saber que por mais de 100 anos já, a nossa cidade tem sido impactada pelo Evangelho. É um motivo de muita alegria e de muita honra nós termos uma continuidade do Evangelho sendo pregado e sendo anunciado o reino de Deus na nossa cidade. Por isso eu agradeço muito de coração esse convite. Falei para o pastor Clóvis, me senti muito honrado, com esse convite que eu recebi. Também quero fazer menção, agradecer o prefeito eleito, nosso prefeito Elinho Zanata, com quem eu tenho tido o privilégio também, a honra de aprender muito, andar ao seu lado já há alguns anos, e eu sempre digo que tenho aprendido muito com a vida dele, de estar com ele, andar com ele, e que Deus realmente estenda as suas mãos sobre a vida dele, para que a nossa cidade se alegre, como diz a palavra de Deus. Quando o justo governa, a cidade se alegra. E a nossa oração é que no governo dele haja justiça, para que tenhamos uma cidade alegre. O prefeito também pede licença, que ele tem mais 2 compromissos, daqui a pouco ele precisa se retirar. Conversei com o pastor, fique à vontade, Aninho. Deus abençoe e continue abençoando a sua vida em nome de Jesus, amém? Irmãos, eu gostaria de ministrar nessa noite algo que Deus tem falado ao meu coração desde os meus 11, 12 anos de idade. Eu meditava acerca dessa palavra esses dias e me lembrei, já ainda adolescente, quando eu recebi realmente o Senhor Jesus no meu coração, de uma forma tão alegre, que eu até brincava esses dias, relembrando disso, que todo domingo o pastor fazia o apelo e eu ia aceitar Jesus. Eu tinha 11 anos de idade. Foram 7 domingos seguidos, o pastor fazia o apelo, eu era o primeiro, eu já estava lá, aceitando Jesus de novo, porque eu ouvi uma palavra e tocou o meu coração, acerca da volta de Jesus. Quando eu me deparei com essa realidade, de que Jesus ia voltar a buscar a sua igreja, aquilo me impactou, de uma forma tão grande, que todo domingo eu ia aceitar Jesus. Eu tinha necessidade, ao ouvir a palavra, tinha aquele desejo de aceitar Jesus novamente, e isso vem me acompanhando por toda a minha vida. Eu vivo esperando Jesus voltar, minha vida está pautada, fazendo a sua vontade, aguardando o seu retorno. E eu queria compartilhar algo que Deus tem colocado no meu coração, durante esses anos, que está no Apocalipse, no capítulo de número 3, os versículos 10, 11 e 12. Enquanto os irmãos abrem a Bíblia, não sei se vai colocar aqui, como eu sou um apaixonado pela escatologia, pelo Apocalipse, eu acompanhei a série do pastor Clóvis, sobre as 7 cartas, e eu acompanhei todas as mensagens com muito zelo, porque tudo que eu busco na internet, eu vou ouvindo e aprendendo cada vez mais. Eu aprendi muito, principalmente com a mensagem da igreja de Filadélfia. Então os irmãos já tiveram uma boa introdução,
com o pastor Clóvis, e aliás, uma excelente introdução. Mas eu gostaria de me deter um pouco nesses 3 versículos, que está no 10, 11, 12 e 13, que diz assim, eu vou ler aqui, a minha versão está um pouco diferente. Visto que você guardou a palavra da minha perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Aquele que vencer será feito por mim coluna no templo do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. O 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você pode dizer amém? Também quero agradecer aqui, fazer menção da minha esposa, que está me acompanhando hoje, a Esther, a mulher mais linda dessa terra, da face da terra. Quando eu olho para ela, eu me sinto como Adão quando viu Eva, irmão. Que mulher maravilhosa. E eu sou grato a Deus pela vida dela, e a nossa filha mais velha está nos acompanhando hoje também, a Marília. E não é muito comum, não é? A Esther tem muita atividade na igreja, suas escalas, mas eu falei para ela, faço questão que você me acompanhe dessa vez, é uma ocasião especial, não é? E a gente precisa estar rodeado de pessoas especiais. Eu te amo. Irmãos, as 7 cartas que João escreveu para essas igrejas têm os seus propósitos. Como eu disse, não quero me aprofundar muito nessa introdução, até porque está fresco na memória ainda, faz pouco tempo que o pastor Clóvis ministrou essa série. Mas o versículo de número 11, ele nos traz alguns elementos acerca de tudo que Jesus tem recomendado, não só aquelas igrejas, mas tem recomendado à igreja do Senhor em seu tempo, em todos os tempos, desde que essa carta foi escrita. Essa mensagem, ela ecoa e ela fala conosco. Por isso ele encerra dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, é aquilo que o Espírito Santo está ministrando e está dizendo à igreja. Pela palavra do Senhor, é o Espírito Santo que ministra aos nossos corações e nos traz essa revelação da vontade do Senhor para as nossas vidas. E esse versículo 11, ele traz 3 elementos. Eu não sei se o irmão puder colocar ali o capítulo 3, versículo 11, deixar ali um pouquinho. Mas quando Jesus está falando para essa igreja, dizendo no versículo 10 que nós lemos: porque amou o meu nome, eu vou te guardar, eu vou te proteger no tempo da provação. Mas aí no versículo 11 ele diz, é o próprio Jesus dizendo: eu venho sem demora. Guarda ou apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. É uma recomendação muito forte e muito incisiva de Jesus, dizendo podemos colocar esses 3 elementos: eu venho sem demora, guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. São 3 verdades incluídas aqui, e eu gostaria de começar com você falando a respeito dessa coroa, dessa recomendação de Jesus, dizendo que alguém está tentando tomar
a minha coroa. Alguém está tentando tomar a sua coroa, é o que está no texto, para que ninguém tome a sua coroa, ou seja, alguém está tentando tomar a nossa coroa. E que coroa é essa? Do que Jesus está falando? Que coroa é essa que nós temos, que alguém, e quem está querendo tomar? E quando nós olhamos para o texto, já vemos que Jesus não está falando de bens materiais. O que Jesus está falando aqui não se diz respeito a bens materiais. Jesus não está falando a respeito daquilo que nós temos materialmente. Coroa, na palavra de Deus, fala de avanço espiritual. Coroa ou coroas, na palavra de Deus, fala de crescimento, fala de avanço espiritual, fala da plenitude de Deus, daquilo para o qual nós fomos chamados, pelo qual nós fomos salvos. Essa coroa que Jesus está falando aqui é a coroa da justiça. Por que nós falamos da coroa da justiça? O apóstolo Paulo, na sua segunda carta, escrevendo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 8, ele diz assim: quanto a mim, a minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima, lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos os que, com grande expectativa, aguardam a sua vinda. O apóstolo Paulo, na sua recomendação a Timóteo, está dizendo: olha, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, mas eu tenho certo que tem um prêmio que está me esperando, que é a coroa da justiça, que o Senhor me dará naquele dia da sua volta. E Paulo fala assim: e o prêmio não é só para mim, mas para todos aqueles que com grande expectativa aguardam a volta de Jesus. A coroa da justiça que está sendo referida nesse texto fala daqueles que aguardam a volta de Jesus, mas Paulo é mais enfático, dizendo: aqueles que com grande expectativa aguardam a volta do Senhor Jesus. Essa expectativa é que está sendo roubada de muitas pessoas. É essa expectativa da volta de Jesus que tem sido roubada de muitas pessoas, da vida de muitas pessoas, de muitos lugares, do retorno de Jesus, daqueles que amam a volta de Jesus. A coroa da justiça é aquela que está sobre a vida daqueles que amam a volta de Jesus, que estão aguardando a volta de Jesus. E por que fala coroa da justiça? Porque fala da justiça de Deus. É que muitas vezes nós nos equivocamos com relação à justiça de Deus. O que é essa justiça? O que ela tem a ver comigo, com a minha vida? Que justiça é essa? E quanto mais nós nos perdemos nos valores que estão sendo elencados aqui nessa carta, a esse aviso de Jesus, mais vamos nos afastando da real verdade, dessa coroa que está sobre a vida daqueles que com grande expectativa estão aguardando a volta de Jesus. Como eu tenho andado, como a minha vida, como eu tenho me portado diante das situações, tendo essa expectativa do retorno de Jesus? Será que realmente o que estou fazendo condiz com aqueles que aguardam a vinda de Jesus? A coroa que está sobre a nossa cabeça, ela fala realmente daqueles que estão esperando
Jesus voltar. Coroa fala de algo visível, de algo que está sobre a nossa cabeça como um prêmio, como uma recompensa. Mas para receber um prêmio, para receber uma recompensa, eu tenho que merecer essa recompensa, não a salvação, mas eu preciso me esforçar, como Paulo diz, esperando com grande expectativa esse prêmio. Para alcançar esse prêmio, nós precisamos entender algumas coisas que estão contidas aqui nesse texto. Quando falamos da justiça de Deus, é participar da elevada justiça e santidade de Deus em Cristo Jesus, a sua imagem e a sua semelhança em nós. Vejam que a coroa da justiça é para aqueles que amam a segunda vinda de Jesus, pois manifesta em nós esse atributo moral de Deus, a sua justiça. Se fôssemos depender das nossas justiças, jamais poderíamos alcançar essa coroa, mas é a própria justiça de Deus que opera no crente e faz dele um vencedor. Esse amor é manifesto de forma prática e não apenas com sentimentos. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se eu amo a volta de Jesus, eu dou prova disso, porque Deus, Ele provou o seu amor. Quando falamos a respeito da justiça de Deus, não podemos nos esquecer do preço que foi pago pela nossa salvação. E que preço foi esse? Qual foi o preço pago para que fôssemos salvos? Para que pudéssemos entrar no céu. No céu não entra pecado. Então, como que nós seríamos aceitos no céu? Não seríamos. O que eu e você poderíamos fazer para ter acesso, para ter direito de ir para o céu? Nós não poderíamos fazer nada, mas Ele fez por nós. Ele fez por nós, Ele pagou o preço. E Jesus pagou esse preço para quem? Para quem que Jesus tinha que pagar o preço para que eu e você fôssemos salvos? Para a justiça de Deus. O preço foi pago para a justiça. É a própria justiça de Deus que nos torna merecedores. Como diz Isaías, no capítulo 64, porque desde o começo do mundo nenhum ouvido ouviu, e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. Quem está esperando no Senhor? Trabalha a favor daqueles que nele esperam. Recebes de braços abertos os que praticam a justiça com alegria, aos que seguem teus caminhos. Mas ficaste muito irado conosco, pois pecamos constantemente. Como seremos salvos? Estamos todos impuros por causa do nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passa de trapos de imundícia. Como as folhas das árvores, murchamos e caímos, e nossos pecados nos levam embora como o vento. Ainda assim, ninguém invoca teu nome, nem suplica por tua misericórdia. Por isso te afastaste de nós e nos entregaste aos nossos pecados. Apesar de tudo, ó Senhor, és o nosso Pai. Nós somos o barro e tu és o oleiro. Somos todos formados
por tuas mãos. Apesar de tudo, apesar do pecado, das nossas falhas, é o seu amor que nos justifica. É o seu amor quem nos justifica e nos torna participantes da sua glória. Esse ato de amor e de bondade do Senhor, que nos promove a salvação, não é um ato isolado, mas é um ato contínuo. Nós estamos sendo salvos até o dia que Jesus voltar. E isso, alguém está tentando roubar de nós. A nossa fé no Senhor Jesus, estão tentando roubar a nossa alegria, estão tentando roubar a nossa paz. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Veio para roubar a nossa paz, veio para tirar a nossa alegria. Ele veio para promover essas coisas, mas Deus, em seu infinito amor e na sua misericórdia, nos amou. Ele é o nosso Pai, nós somos o barro, Ele é o nosso oleiro, estamos nas suas mãos. É pela sua justiça que nós fomos salvos. E quando nós entendemos que essa coroa está sobre a nossa vida, é a principal coroa que o diabo tem tentado roubar, que as circunstâncias que nos envolvem tentam nos roubar. A circunstância que nós vivemos, a vida que nós vivemos, quando nós olhamos para tudo que estamos passando, existem coisas que querem fazer com que a gente desanime. Existem coisas que fazem a gente desanimar quando estamos olhando e não estamos olhando pelos olhos da fé. As situações que nós vivemos nos fazem desanimar, mas nós não estamos olhando, como disse o apóstolo Paulo, para aquilo que nós vemos, mas naquilo que nós não vemos, porque aquilo que estamos vendo é passageiro, mas aquilo que nós não vemos é eterno. A fé nos leva a crer no impossível de Deus nas nossas vidas, naquilo que nós não podemos fazer, naquilo que nós não conseguimos alcançar. A fé nos leva a crer naquilo que Deus pode fazer por nós. Aquilo que nós não podemos fazer, Deus tem o poder para fazer por nós. E quando nós entendemos o que Jesus está falando, preste atenção, porque alguém está tentando tomar algo de você. E a Bíblia fala da coroa da justiça, a Bíblia fala da coroa da vida, da coroa da alegria, da coroa incorruptível, da coroa de glória. Existem muitas coroas descritas na Bíblia. Portanto, existem muitas coisas que podem ser tiradas de nós e que nós precisamos valorizar. Por isso que ele disse: apegue-se ao que você tem, guarda o que você tem, porque a sua coroa está sendo tentado ser tirada. Alguém está tentando tirar de você, e nós precisamos ter essa consciência de que nós estamos servindo ao Senhor, aguardando Ele voltar. Mas existem situações, existe o nosso adversário que quer tirar de nós o nosso foco, a nossa alegria, a nossa paz, a nossa fé, mas ele não pode, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós servimos um Deus todo-poderoso, Deus Criador, que fez os céus e a terra. É esse Deus que nós servimos. Portanto, essa coroa está sendo tentada tirar de nós, mas ele não pode, porque ele disse assim: guarda o que você tem, apegue-se ao que você tem. E o que nós temos? Existem muitas coisas que nós precisamos guardar segundo a palavra de Deus. Dentre as tantas coisas que nós precisamos guardar, nós precisamos guardar as oportunidades que Deus nos dá. E o apóstolo Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 9: porque uma grande porta e eficaz se me abriu, mas há muitos adversários. Paulo fala que Deus abre portas, nos dá oportunidades,
mas acompanhado das oportunidades e das portas que Deus nos abre, a adversidade vem acompanhada. Porque nós queremos, a bem da verdade, o que nós queremos é que tudo fosse fácil, é que tudo fosse simples, que não fosse complicado. Mas Paulo disse: olha, Deus me abriu uma porta maravilhosa, uma oportunidade gigante, uma oportunidade excelente, mas há muitos adversários, e nós precisamos entender o que Paulo está falando nesse trecho, sobre as oposições que se levantam para que nós percamos a nossa posição. O fato de Deus abrir uma porta não nos isenta de viver essas guerras diárias. Deus nos dá oportunidades, e às vezes nós nos afastamos das oportunidades que Deus nos dá, porque nós entendemos muitas vezes que aquela oportunidade vai gerar um desconforto, que talvez aquela oportunidade vai exigir de nós mais esforço, mas Jesus está recomendando: apegue-se às oportunidades que eu estou te dando. E nós precisamos entender que todos os dias, quando abrimos os nossos olhos e respiramos, Deus tem nos dado oportunidades, e a maior oportunidade que Deus nos dá é de falar do seu amor, é de pregar o Evangelho, é de falar que em breve Ele vai voltar, porque as pessoas precisam saber que Jesus em breve voltará, como Ele diz na sua palavra. Mas Ele pede para mim e para você, para que a gente se apegue a essas oportunidades que Ele tem nos dado. Atrás das oportunidades que Deus abre, Ele nos concede muitas bênçãos, que às vezes nós estamos pedindo e ainda não alcançamos. O próprio Jesus deixou essa recomendação: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, disse Jesus, eu vou acrescentar na tua vida. E existem coisas que Deus precisa acrescentar na nossa vida, existem coisas que nós estamos esperando, mas não estamos entendendo a oportunidade que Deus está nos dando. E façamos como o apóstolo Paulo: se a porta, se a oportunidade chegou, avance em nome de Jesus, não tenha medo de avançar, porque quando você entender que você está avançando e agarrando, se apegando às oportunidades que Deus está te dando, as bênçãos do Senhor o acompanharão em nome de Jesus, porque foi o próprio Jesus que disse isso. Quando Ele falou essas palavras aos seus discípulos, Ele falou para os discípulos: vocês estão distraídos, vocês estão preocupados com tantas coisas, com o que comer, com o que beber, com o que vestir. E às vezes, irmãos, quando eu leio esse texto, eu imagino Jesus falando para os discípulos: vocês estão preocupados com o que comer? Quem aqui não se preocupa com o que comer? Não é? Quem aqui não se preocupa em se vestir? Uma camisa bonita igual do pastor Clóvis, até eu tenho, não é? O pastor lançou essa moda, eu também já tenho a minha. Quem não se preocupa com o que vestir? Quem não se preocupa com o que comer, com o que beber? Todos nós nos preocupamos. E quando eu vejo Jesus falando isso para os discípulos, eu imagino os discípulos falando: Jesus ficou louco, como é que eu não vou me preocupar com o que comer, com o que beber, com o que vestir? E Jesus deu alguns exemplos para eles, do passarinho, da flor, e nós começamos a entender que nós temos muito mais valor do que um passarinho, do que uma flor. E Jesus disse para eles assim: vocês estão preocupados, distraídos com isso, ou seja, invertendo valores. Aí Ele fala: busquem primeiro o reino de Deus, busquem o reino de Deus, busquem o reino de Deus e a sua justiça. É isso que nós precisamos entender: buscar o reino de Deus e a sua justiça. A justiça de Deus diz respeito à nossa salvação, a justiça de Deus diz respeito à nossa regeneração.
A justiça de Deus diz respeito à nossa santificação. A justiça de Deus diz respeito à nossa expectativa com a volta de Jesus. Busquem o reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida, em nome de Jesus. Todos nós temos necessidades, todos nós temos coisas que estamos esperando que Jesus acrescente na nossa vida, e às vezes o mais simples nós não estamos fazendo, que é nos agarrar às oportunidades que Deus nos tem dado. Agarre-se, apegue-se às oportunidades e às promessas do Senhor. Quantas promessas Deus tem para realizar nas nossas vidas? Quantas promessas existem na palavra de Deus, que elas ainda não se cumpriram na nossa vida, porque ainda não entendemos a sua palavra. Vejam que Deus, quando fala para Josué, pega esse povo, atravessa o Rio Jordão e vai conquistar a terra de Canaã. Josué obedeceu a palavra do Senhor, mas ele não tinha dimensão de tudo que ele ia fazer, e durante mais de 20 anos, eles conquistaram mais de 30 reinos, foram 33 reinos, que eles conquistaram para tomar posse da terra de Canaã. Às vezes a gente acha, né, irmãos, que atravessou o Rio Jordão, abriu o Rio Jordão, eles passaram, chegaram diante das muralhas de Jericó, deram uns berros lá, elas caíram, e está tudo resolvido. Ali só começou. Mas eu tenho certeza que se Deus falasse para Josué: olha, você vai atravessar, vai cair uma muralha, e tem mais de 30 reis para você derrotar, talvez ele ia, como é que é? 30 reis? Fora a muralha de Jericó? Deus não vai falar tudo para você, irmão. A fé é você colocar o pé, e Deus coloca o chão. Dê o primeiro passo em nome de Jesus. Dê o primeiro passo para que Deus possa criar o caminho para que você possa andar. E nós precisamos entender que não é tudo que Deus tem para fazer na nossa vida está sendo revelado, mas as promessas de Deus já estão feitas sobre a nossa vida. Deus tem grandes coisas a realizar nas nossas vidas. O apóstolo Paulo diz: aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Se você ama Jesus, Ele tem coisas novas para a tua vida. Se você ama Jesus, Ele tem coisas para te revelar, para falar, para te mostrar, em nome de Jesus. E nós precisamos entender esse plano que Deus tem para nós aqui até a sua volta. Nós não fomos salvos para ficar de braço cruzado esperando Jesus voltar. Jesus não morreu na cruz, não pagou um alto preço, derramou seu sangue, morreu naquela cruz e ressuscitou no terceiro dia, simplesmente para que a gente ficasse de braço cruzado, esperando Ele voltar. Não. Paulo disse: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus tem novas coisas, novidade para nós a cada dia. Deus tem uma vida para ser, através da sua palavra, revelada para nós. Nós não estamos vivendo aqui somente aguardando Jesus voltar, sem ter expectativa nenhuma. É o que Paulo fala. Qual é a sua expectativa? Qual é a tua expectativa até Jesus voltar? Qual é a tua expectativa em relação ao Evangelho, ao poder de Deus, aquilo que Ele tem para fazer na tua vida, em nome de Jesus? Deus tem o poder para fazer tudo, conforme disse o apóstolo Paulo em Efésios 3,19, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos
ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Deus tem o poder para fazer e transformar a nossa família. Deus tem o poder para transformar a vida daqueles que estão longe e que nós estamos orando para que estejam mais perto. Deus tem o poder para fazer todas essas coisas em nome de Jesus. Amém? Guarda o que você tem. E a palavra de Deus fala a respeito de guardar muitas coisas, de que nós temos que guardar a própria palavra. O salmista, no Salmo 119, diz assim: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E a Bíblia segue dizendo algumas recomendações. Devemos guardar os nossos olhos, devemos guardar os nossos pés, os nossos lábios, as nossas mãos, a nossa mente e o nosso coração. Cada uma dessas coisas listadas na palavra de Deus diz respeito a áreas da nossa vida que precisam ser guardadas. Precisamos guardar e nos apegar àquilo que Deus tem dado nas nossas mãos. E quando nós falamos assim, guarda a palavra, tem gente que faz isso muito bem, né? Dobra ela e guarda ela na estante. Não é desse jeito. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Precisamos guardar a palavra, e ela nos ensinará a guardar os nossos olhos. Como nós temos sido atacados, essa geração, quando a gente fala geração, irmão, não é a geração mais jovem, é a geração que nós estamos vivendo. Nós estamos sendo atacados para que os nossos olhos sejam atacados. Por quê? Os olhos, eles são a candeia do corpo, e Jesus, no Sermão da Montanha, diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Se porém os nossos olhos forem maus, o nosso corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. E por que eu falo que a nossa geração está sendo bombardeada? Justamente por causa desse aparelho. Existe um lugar hoje onde os nossos olhos estão mais do que nesse aparelho? Não existe, porque nós trabalhamos com ele. Estou aqui pregando com ele, mas os nossos olhos precisam estar guardados. Aí alguém pode falar assim, mas também esse aparelhinho é do capeta. Não, esse é meu. Se ele quiser um, ele que compre. Ele não é do capeta, e o que você tem é seu. A Bíblia não fala que são as coisas, mas a Bíblia fala dos nossos olhos. É como eu estou usando, de que forma eu estou usando. E o mundo está na palma das mãos das pessoas. Por isso Jesus alertou há 2000 anos atrás: se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Interessante, irmão. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Mas se não forem bons, haverá trevas. E nós precisamos buscar esse entendimento, guardar os nossos olhos. Assim como precisamos guardar os nossos olhos, precisamos guardar os nossos lábios, as nossas mãos, os nossos pés, a nossa mente e o nosso coração. Olha o que Jesus está dizendo: eu venho em breve. Guarda o que você tem, guarda as oportunidades, as promessas, guarda a minha palavra, guarda os teus olhos, os teus ouvidos, os teus lábios,
as tuas mãos, os teus pés, porque guardar os pés, aonde nós estamos indo, as mãos, o que temos feito. Precisamos entender que Jesus está voltando, e Ele vem buscar uma igreja sem mácula, sem mancha. Ele vem buscar o corpo, Ele vem buscar a sua noiva, Ele vem buscar uma igreja gloriosa, vitoriosa, uma igreja pura, sem mancha e sem mácula, que ama a palavra do Senhor, que aguarda a sua volta. É essa igreja que Jesus vem buscar. É por isso que Ele fala: guarda essas coisas que você tem, para que você não perca a sua coroa, para que ela não se apague. Guarda. Jesus está como se Ele estivesse clamando, porque Ele disse: eu venho sem demora. Eu venho sem demora. E quando nós ouvimos Jesus dizer: eu venho sem demora, talvez nós possamos olhar para o texto e dizer assim: puxa vida, quando Jesus falou isso, faz tempo já, faz 2000 anos que Jesus falou isso, quase 2000 anos que João escreveu essa carta. E talvez a gente olhe e fale assim: mas puxa vida, Jesus falou que vinha rapidinho e não veio até agora, não vai vir mais. E eu lembro que eu estava dando uma aula de escatologia, e quando eu cheguei nessa parte, um dos alunos perguntou: mas pastor, 2000 anos? Pelo amor, né? Aí eu olhei para ele e falei assim: e faz 2000 anos que você está esperando? Quantos anos você tem? Eu tenho 30, então não faz 2000 anos, para você não faz nem 30. E eu me lembro quando eu comecei a mensagem hoje, eu disse que com 11, 12 anos, eu ouvi essa palavra, Deus falou tão forte no meu coração, já fazem 40 anos, mas eu jamais deixei de acreditar que Jesus vai voltar, jamais deixei de falar que Jesus vai voltar, e jamais deixei de esperar que Ele volte buscar a sua igreja. Porque quando Jesus fala que em breve voltará, nós precisamos entender que essa é uma verdade da palavra de Deus, que é a base da nossa fé, da nossa esperança, a volta de Jesus. É por isso que durante esses 2000 anos, em muitos intervalos de tempo, a igreja de uma forma geral deixou de até acreditar que Jesus voltaria. Em outros tempos esse fervor voltou, e nesses 2000 anos a igreja vai oscilando, acredita mais, acredita menos. Mas irmãos, nós estamos vivendo tempos em que nós vemos o que Jesus disse em Mateus 24, quando Ele fala com os discípulos, lá no capítulo 24 de Mateus, quando Jesus está falando acerca de algumas coisas, Ele vai falando, não deixe que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não é o fim. Uma nação guerreará contra a outra e um reino contra outro. Haverá fome, terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. E eu pergunto, esse mundo tem vivido guerras, terremotos, fomes, nação contra nação. E Jesus continua dizendo, então vocês serão presos, perseguidos e mortos, por minha causa serão odiados em todo o mundo, muitos se afastarão de mim, e trairão e odiarão uns aos outros,
Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações ouçam. Então virá o fim. Da mesma forma que isso tem servido de mal para muitas pessoas, também tem servido de ferramenta para que muitos conheçam o amor de Jesus. Deus está no controle de todas as coisas, e Ele continua dizendo que em breve Ele voltará. E quando nós fazemos essas contas, irmão, humanas, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no versículo 3, versículo 8, diz assim que para Deus, um dia são como 1000 anos. Para Deus, um dia é como se fosse 1000 anos. E o Salmo 90, versículo 4 diz: porque 1000 anos são como aos teus olhos, como o dia de ontem, que passou, e como a vigília da noite. Se para Deus 1000 anos é como um dia, é fácil fazer as contas, né? Quantos dias faz? 2. E aqui eu quero encerrar essa mensagem com o que Jesus disse para os seus discípulos em João capítulo 14. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E Jesus continua dizendo: se não fosse assim, eu não teria falado para vocês. Aí Jesus diz a coisa mais linda: mas eu vou para lá, e vou preparar um lugar para vocês, e voltarei para vos buscar, para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O nosso lugar é estar ao lado do Senhor Jesus. Por isso Ele diz: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. E é nessa fé, nessa palavra que o Senhor Jesus nos traz hoje, que nós nos apegamos. E eu gostaria de orar com você. Você colocar sua mão no seu coração. Pai, nós estamos reunidos aqui, ó Deus, uma celebração, uma reunião tão especial, e a Tua palavra foi pregada, e o Senhor diz à igreja: eu venho sem demora. O Senhor nos pede que guardemos o nosso coração, a nossa boca, os nossos lábios, os nossos olhos, que possamos nos guardar para o Senhor e nos apegar, para que ninguém tome a nossa coroa. Portanto, nessa noite, Senhor, nós oramos, suplicamos, para que possamos crer e nos apegar a essa palavra e aguardar com expectativa o Teu retorno. Estamos aqui te aguardando, te esperando, com expectativa no nosso coração. Faz arder no nosso coração a Tua palavra e o desejo pelo Teu retorno, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.